Olá pessoal, dando continuidade à sequência de vídeo, hoje vamos ver um pouco sobre a dinâmica do fluido. Especificamente, vamos estudar aqui a equação da continuidade, que é chamada de vazão. Então vamos lá, algumas definições. Então eu quero começar falando um pouco sobre linha de fluxo, ou linha de corrente. Então a definição de linha de fluxo é isso, é a trajetória de uma partícula fluida durante o seu escoamento, é chamada de linha de fluxo, ou linha de corrente. Então as linhas de fluxo, elas devem estar acompanhadas de uma seta, onde essa seta vai ter por finalidade indicar o sentido do escoamento. Então aqui, pessoal, é só uma forma que a gente tem de ilustrar o escoamento de um fluido, de uma forma bem simples e bem intuitiva. Então, o que a gente tem basicamente é isso, uma tubulação na horizontal, por exemplo, com área da seção transversal A, onde aqui é a área da tubulação, e aqui vai estar escoando o nosso líquido, por exemplo, a água, pode ser qualquer fluido. Então, aqui vamos supor que é água. Então, eu vou fazer essa representação, desse escoamento através da chamada linha de fluxo, ou novamente linha de corrente. Mas antes disso, pessoal, veja, a gente está estudando aqui o caso, que o nosso fluido ele é sem viscosidade. Se ele é sem viscosidade, que é apenas uma simplificação, o perfil de velocidade tem essa cara aqui. Ela não depende da altura, Então essa altura aqui na vertical, ela possui a mesma velocidade. Então qualquer ponto aqui, a velocidade é a mesma. A velocidade pode variar ao longo da horizontal, mas aqui na vertical a velocidade é sempre constante. Que é esse perfil aqui, essa seta aqui, sempre constante ao longo da altura. Então esse é o caso ideal que a gente está vendo aqui, nesse curso, que é o fluido sem viscosidade. Bom, o caso real, pessoal, é esse daqui, quando você leva em conta a viscosidade. Porque todo fluido é viscoso, Todo fluido é viscoso. A água, o óleo de soja, que você possa imaginar. Então, no fluido viscoso, o perfil de velocidade, na verdade, é esse daqui, onde a velocidade é máxima no centro do tubo e ela vale zero na interface, da parede do tubo. Aqui nesse ponto, em todo o entorno, em todo o perímetro, a velocidade é zero. Então, esse é o caso real. E aqui é o caso ideal, é o que a gente vai estudar, Vamos aplicar esse caso aqui, onde a velocidade não varia com a altura, é sempre constante ao longo da altura. Ela pode depender da distância horizontal, Aqui com a altura não. Então vamos ver uma forma intuitiva de tentar representar esse escoamento aqui, como está aqui. Então seria algo assim, certo? Então novamente, eu tenho aqui um tubo na horizontal, vamos supor, e ao invés de eu representar esse fluido de forma contínua, é como se eu discretizasse ele em um pequeno pedaço de, vamos supor, de água. Então, de novo, pega a mesma área da tubulação, A, e agora aqui, ao invés de eu analisar o contínuo, eu vou analisar o caso discreto. É como se eu fizesse isso. Pegasse a minha água e particionasse ela em pequeno pedaço de água, vendo? Então, aqui é uma partícula de água, aqui é outra partícula de água, aqui é outra, e assim por diante. Então vamos tentar colocar um corante, uma tinta em cada partícula. Escolhi uma de forma aleatória. Essa daqui, essa e essa. Coloquei um corante, Então ao longo do escoamento eu vou mapear a trajetória dessas partículas que eu rotulei de vermelho, azul e verde. Então viria algo assim, não é? Tá aqui o escoamento, olhando a trajetória. Aí o que eu vou fazer é isso, vou desenhar uma linha, que é a trajetória, dessa partícula vermelha, da partícula azul e essa partícula de baixo verde. Então é algo assim, Então linha de fluxo, a definição é essa aqui, Então eu vou representar o escoamento, o fluido, dessa forma aqui, através de linha. Então essa linha, ela representa isso, a trajetória de uma partícula do fluido. Então aqui eu estou representando três, Três. Né? Na verdade, são infinitas. Eu não consigo representar infinita, eu represento três apenas, ou quatro, ou cinco, ou seis, Então, e outra forma, pessoal, que o número de linha ela também poderia quantificar, a massa. A massa que passa em uma determinada região, ou a massa que atravessa essa área, por unidade de tempo. E poderia representar também o número de linha, quantificar a massa. Então, quanto maior for o número de linha, maior é a massa que passa aqui nessa região. Então, isso que é linha de fluxo, É dessa forma aqui. Então, observe a seta.
essa seta está indicando que o sentido do escoamento é da esquerda para a direita. Tá vendo? Então, continuando a definição de linha, vamos lá, próxima parte, que ela outra informação que a gente pode tirar da chamada linha de fluxo, que é o seu espaçamento. Tá? Então, imagine só uma situação A, que é essa daqui, tá? Então, aqui tem aqui o escoamento que eu chamei de velocidade VA, que é a velocidade do escoamento. Aí veja, o espaçamento é essa distância entre cada linha, entre uma linha e outra. É esse espaçamento aqui, ó. Pessoal, então, de novo, espaçamento é esse, tá? Entre a linha. Aí a situação é essa. Esse espaçamento, ele pode quantificar, tá? A velocidade do escoamento. Então, quanto maior for o espaçamento, menor é a velocidade. Então, eu só consigo comparar, tá? Uma coisa com a outra se eu tiver outra situação. Então, aqui tem uma situação A, eu vou comparar com outra situação que eu vou chamar de B. Então, agora sim, ó, eu posso comparar esse espaçamento aqui com esse espaçamento aqui. Então, veja, dessa definição, quanto maior for o espaçamento entre as linhas, tá? Menor é a velocidade. Então, já que o item A, o espaçamento é esse daqui, ó, entre as linhas, esse espaçamento aqui, ó, observe que é maior do que esse espaçamento aqui, entre as linhas. Então, quanto maior for o espaçamento, menor é a velocidade. Então, a velocidade do item A é menor do que a velocidade do item B. Então, a velocidade em A é menor do que a em B, porque o espaçamento em A é maior nisso que o espaçamento em B. Então, quanto maior for o espaçamento, menor é a velocidade. Então, de novo, só tem significado quando eu comparo um espaçamento com outro, tá? Se eu digo apenas essa informação aqui, fica dúbio, né? Eu não consigo dizer. Então, eu tenho que comparar uma coisa com a outra. Então, está aqui a informação sobre espaçamento, pode quantificar a velocidade e está aqui. Então, agora vamos lá. Continuando a definição, tá? Então a gente viu que definição de linha de fluxo, que são as linhas que representam a trajetória de uma partícula no fluido. E agora vamos ver o tipo de escoamento. Então o tipo de escoamento pode ser de duas formas, que é o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Escoamento turbulento, pessoal, é um curso, tá? É um curso à parte. Tá? Então, geralmente em curso introdutório básico, a gente só vê isso daqui, ó, escoamento laminar. Então, o escoamento laminar ele é caracterizado por linhas de fluxo que são curva suave, tá? Coisa bem suave. Então aqui é um exemplo, tá? Uma figura de uma fumaça. Essa figura aqui é na vertical, que ela foi colocada deitada na horizontal. Então o processo se inicia aqui, ó, nesse ponto. Então aqui a fumaça está subindo e observe que eu consigo identificar, né? Dois comportamentos diferentes, onde você tem um escoamento bem comportado, aí de repente ele começa a ficar dessa forma aqui, tá? Todo tortuoso, né? Então poderia definir que o escoamento laminar é isso, ó, entre o escoamento laminar e turbulento, tá? Então, pegando aqui uma separação, ó, a parte laminar é aquela que eu consigo descrever por linhas suaves. Tá vendo aqui, ó? Então aqui eu consigo descrever por uma curva, né? Uma função matemática. Curva bem suave. Então, esse que é o escoamento laminar. Então, vocês observem que como é que eu poderia representar as linhas de fluxo, tá? Nesse escoamento aqui, ó, nessa parte aqui. Tenta imaginar isso. Qual é a função matemática que você ia escolher para representar essa função, né? Essa trajetória? Então, é difícil, tá? Então, aqui, escoamento turbulento, as linhas de fluxo são curvas bem complexas, tá? Ou complicada, né? Então, a gente consegue representar o laminar. Aqui é um caso bem complicado, bem à parte. Então, todo o nosso curso ele vai ser baseado nessa parte aqui, tá? Escoamento laminar. Então, consigo representar por linha de fluxo, tá? E essas linhas são curvas bem suaves, como vocês podem ver aqui. Aqui é um exemplo, tá? Desse daqui, aqui é outro exemplo. Até bem suave, né? Que aqui as linhas são retas. Então, essa aqui é a definição, tá? Tipo de escoamento. Escoamento laminar, escoamento turbulento. Turbulento, muita lei deixa de valer aqui, tá? Na parte turbulenta. Então, vamos lá agora a definição do que a gente quer estudar, tá? Que é a equação da continuidade, que essencialmente é chamada de vazão. Então, vamos ver a situação em que você tem uma tubulação
Vamos supor a tubulação na horizontal, tá? Pode estar em qualquer inclinação. Vamos pegar aqui só para ilustrar. Aqui eu tenho uma seção cuja área da seção transversal é essa daqui, ó, de uma região, e na outra ela se alarga, por exemplo. Então você tem aqui água escoando, tá vendo? Tá a água escoando. E eu vou representar esse escoamento através de linha de fluxo, ó, dessa forma aqui, essas curvas, né? Essas retas. Na verdade são retas aqui, né? Então, o escoamento é representado por essas linhas, que eu chamo de linha de fluxo, tá? Então, pessoal, o número de linha, ela quantifica, por exemplo, a massa. Então, se eu comecei aqui, ó, nesse exemplo, com 5 linhas, tá vendo? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, eu devo também ter 5 linhas, 5, tá? Porque senão a massa seria não conservada. Então, ó, observe que a definição anterior, eu já até posso dizer para vocês, ó, o seguinte: como o nosso escoamento é ideal, veja, a velocidade ela tem que ser sempre constante ao longo da altura, dessa altura aqui vertical, tá? Então esse espaçamento aqui entre as linhas deve ser constante também. Então, ó, o espaçamento entre uma linha e outra na vertical deve ter o mesmo valor. Então esse espaçamento aqui, ó, esse daqui deve ser igual a esse, tá? Deve ser igual a esse. Se a figura tivesse toda em escala bonitinha. Então cada espaçamento aqui, ó, deve ser o mesmo, constante. Então é por isso que quando você chega aqui, ó, tá vendo nessa região mais larga, ele deve também manter o mesmo espaçamento constante entre as linhas. Então ela se alarga, porque você tem que começar com... Eu comecei com 5 linhas, aqui eu devo ter também 5 linhas. Porque senão, se eu colocasse aqui menos linha, queria dizer que a água escapou, por exemplo, tá? Escapou. Que a massa de água que passou aqui é diferente da que chegou aqui, tá? Que não é verdade. A gente está assumindo que a... Por isso que se chama equação da continuidade, que é contínuo, tá? Não tem a massa conservada, a massa de água é conservada. Então, ó, eu devo aqui também do outro lado ter o mesmo espaçamento entre as linhas, tá? Agora aqui, estou analisando essa situação aqui, ó. Então, esse espaçamento aqui, tá? Deve ser igual a esse, que deve ser igual a esse daqui, tá? Entre as linhas. Então, veja, né? Da figura ficou bem... Estou dando uma pausa aqui, dando uma pausa. Então, aqui eu já vejo de cara, pessoal. Esse espaçamento aqui, né, nessa região, é menor do que esse. Então, veja, quanto maior for o espaçamento comparando essa região com essa, quanto maior for o espaçamento, menor é a velocidade. Então, já de cara, eu já posso dizer, ó, que a velocidade aqui nessa região, a velocidade é menor do que nessa região aqui, olhando apenas as linhas de fluxo, tá? É menor porque nessa região, ó, o espaçamento entre as linhas, ó, é maior do que nessa. Então já posso de cara dizer que a velocidade aqui é menor do que a velocidade nesse trecho aqui. Então vamos ver como é que a gente pode demonstrar isso na prática, matematicamente, né? Então a equação da continuidade e vazão é o nosso modelo de cálculo, é esse, tá? Que eu vou aqui representar o nosso fluido agora, não vou mais colocar aquela água. Daqui a linha, as linhas de fluxo, tá? Já está representando o nosso fluido escoando. Coloquei a seta, que está indicando que o sentido é da esquerda para a direita, escoamento é esse. E eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar uma pequena amostra. Vou chamar de seção 1 e seção 2. A seção 1 ó, vai ficar aqui nesse lado, tá? Então aqui eu vou começar de um ponto inicial, aí eu solto o relógio. Deixo o relógio correr por um determinado tempo, que eu vou chamar de ΔT. Então quando chegar a ΔT, aí eu fecho o relógio. Então esse ponto aqui ó, se deslocou daqui para cá. Então aqui seria a seção 1. Então, do outro lado, eu vou fazer a mesma análise. Vou pegar uma seção 2, tá? Que eu vou chamar de seção 2, tá? Chamei de seção 2. E, de novo, eu pego aqui um ponto e deixo o tempo correr o mesmo intervalo de tempo, que foi esse daqui, ó, ΔT. Então, esse tempo aqui, solto o relógio, ele corre, está correndo, correndo. Quando chegar a ΔT, eu fecho o relógio. Pronto. Então, tenho aqui o ponto inicial e o ponto final da seção 2. Então, veja, na seção 1, eu viajei uma distância horizontal, que é essa daqui, ó, que eu chamei de ΔL1. E na seção 2 eu viajei essa distância aqui, ó, na horizontal, que eu chamei de ΔL2. Então veja, o que eu vou fazer aqui é isso, ó, é dizer que a massa, tá? A massa de água, por exemplo, que passou aqui nessa região, que atravessou aqui essa área da seção transversal, por exemplo, deve ser igual à mesma massa que passou aqui, tá? Então a massa que passou aqui nesse trecho, nesse cilindro,
é igual a massa que passou aqui, ó, nesse trecho aqui, entre o ponto inicial e o ponto final da seção 2. E aqui entre o ponto inicial e final da seção 1. Então, vou igualar as massas. Basicamente é isso. Então, igualando as massas, só lembrando que massa é densidade vezes o volume, tá? E eu vou igualar na seção 1 com a seção 2. E só para lembrar, pessoal, de novo, né? Nosso fluido aqui é incompressível. Se ele é incompressível, a densidade é sempre constante, não pode variar. Então, vamos lá, lembrar dessa consideração aqui, tá? De fluido incompressível. Agora eu vou igualar. Então, a massa que atravessa a seção 1 no intervalo de tempo ΔT vai ser ρ1, tá? Ρ associado com ponto 1, vezes ΔV, né? Que massa é densidade vezes volume. Tudo isso, ó, no intervalo de tempo ΔT. E vou fazer a mesma coisa para o ponto 2, tá? Então, na seção 2, que eu chamei de seção 2, no intervalo de tempo ΔT, vou chamar de ΔM2, tá? De variação da massa, que passou no ponto 2, vai ser a densidade do fluido no ponto 2, vezes o volume do fluido no ponto 2. Ó. Aqui eu coloquei só por completeza, de novo, ó, eu estou analisando, considerando que o fluido é incompressível. Então, na verdade, esse valor aqui, ó, é igual a esse. Tá? Não precisava rotular, tá? Isso daqui é igual a esse, a densidade é a mesma. Então, agora eu vou igualar as massas. Então, igualando a massa, essa massa aqui com essa, pela conservação da massa, no mesmo intervalo de tempo que eu peguei, ΔT aqui e ΔT. Então, as massas são iguais. Então, o que passou aqui, ó, é igual ao que passa aqui, nesse cilindro aqui, tá? De massa. Igualando a massa, tá aqui, a equação. Essa densidade aqui é igual a essa. Eu posso cancelar, porque eu posso passar uma dividindo, ó, do outro lado. Então, ρ dividido por ρ dá 1. Aí eu digo que a densidade se cancela. E ficou apenas, ó, a conservação do volume. Então, a conservação da massa implica na conservação do volume somente nessa situação, quando você assume que o fluido é incompressível, tá? Mas a conservação da massa é geral. Então, aqui, ó, na verdade, isso daqui anterior é geral. Aqui seria geral, considerando que o fluido pode ser compressível, tá? Aqui seria geral, né? Então, agora a idealização é essa, é dizer que o fluido é incompressível. Então, eu posso cancelar. Tá? Então, implica agora na conservação do volume. Então, conservação do volume é isso. Ó. Volume de um cilindro é área da base, que eu vou chamar de A1, tá? Que é essa área da seção transversal. Vou chamar de A1, vezes a altura do cilindro. Altura, esse ΔL1. Tá? E depois do outro lado, ó, conservação do volume, né? Então, do outro lado, está aqui a do volume no ponto 1, que é a área da base. Essa base aqui vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura é o volume do cilindro 1, que vai ser igual ao volume do cilindro 2, que é esse daqui, ó, que é a mesma coisa. A área da base, ó, que é essa área aqui da seção transversal, que eu vou chamar de A2, vezes a altura, onde a altura, esse ΔL2, que depois eu vou trocar por esse valor aqui, ó, porque comprimento é velocidade por intervalo de tempo, tá vendo? Aí eu vou trocar depois. Então, vou agora trocar esse ΔL1 por V1 ΔT e vou trocar ΔL2 por V2 ΔT. Então, feito isso, está aqui, ó, o intervalo de tempo é o mesmo, né? Esse intervalo aqui é o mesmo que esse, eu posso cancelar. Então, eu cheguei na equação final, que o produto da velocidade no ponto 1 pela área é igual a no ponto 2, ó. Então, se você multiplicar a velocidade pela área no ponto 1, é igual no ponto 2, que deve ser igual no ponto 3, ou qualquer ponto que você pegue. Tá? Então, produto da velocidade pela área é sempre constante. Então, tá aqui, descubro essa equação. E esse produto a gente chama de vazão, tá? Que eu vou chamar aqui de Q, não de V, chamado de Q, comumente Q, vazão, né? V você deixa para volume. Então, para não confundir volume, vamos chamar de vazão de Q. Então, Q é o produto da velocidade pela área. Então, no sistema internacional, a unidade de vazão é o metro cúbico por segundo, porque aqui tem a unidade de metro por segundo e aqui tem a unidade de metro quadrado. Então, isso que é vazão, tá? Velocidade vezes a área da seção transversal. Então, olha só, quem é quem? V é a velocidade do escoamento. Se for no sistema internacional, é o metro por segundo e A é a área da seção transversal do tubo, que você deve obter em metro quadrado. Aí lembrar que vai ser a área de um círculo, πr ao quadrado, ou π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Então, está aqui a ilustração, pessoal, a velocidade que atravessa uma área.
te dá vazão. Aí veja, eu posso escrever essa equação aqui de outra forma. Lembrando que velocidade é variação do espaço por variação de tempo. Aí se você jogar isso daqui, ó, aqui, vou ficar com essa expressão aqui. ΔL vezes A, ou seja, área da base vezes a altura, aqui é um volume, ó. Então, eu também posso escrever vazão como sendo variação do volume por variação de tempo. E de novo, a unidade é o metro cúbico por segundo. Então, tenho duas opções para calcular a vazão. Ou dessa forma aqui, velocidade pela área, ou variação do volume por variação de tempo. Tá? Então, isso que é a vazão, é isso que a gente usa para calcular, por exemplo, a vazão de um rio. Né? Ou essa forma aqui, ou essa. Geralmente é usada essa, né? Vazão de um rio, porque você tem a velocidade, mede a velocidade e mede a área da seção transversal. Aí você vai ter a vazão de um rio. Então, tem forma que, quando você precisa medir vazão, que essa aqui é mais prática, tá? Não de um rio, mas em um caso, vamos supor. Vamos ver exemplo. Que dessa maneira aqui é mais prático de você calcular vazão. Mais prático, na verdade, é a única forma de você calcular vazão é por aqui. Então, tá aí, pessoal. A gente chegou na seguinte conclusão. Que a conservação da massa, por essa consideração aqui, ó, implicou na conservação do volume. Então, esse volume aqui, tá? Que atravessou entre o ponto 1, ponto inicial e o ponto final da seção 1, é igual à seção 2, tá? Esse volume aqui desse cilindro é igual a esse. Pela conservação da massa que a gente aplicou, que a densidade é constante. Aí incorreu na variação, na conservação do volume. Então, alguma ilustração, tá? Tá aqui novamente nosso cano, na horizontal. Vai estar passando por aqui um fluido, né? Uma água, por exemplo. Aqui a área da seção transversal do cano. E veja que eu agora vou representar esse escoamento, tá? Dessa forma aqui, através de linhas de fluxo. Então, aqui eu tenho o caso A, duas situações A, velocidade está vendo do escoamento, vezes a área da seção transversal, eu tenho a vazão. Então, a vazão desse escoamento aqui, ó, é o produto da velocidade pela área da seção transversal. E caso B. Caso B, vamos supor, mesma área da seção transversal, que é essa, veja, a velocidade em B, observe que o espaçamento aqui, ó, se comparado com esse, tá vendo? Esse espaçamento aqui é maior do que esse. Então, nesse caso, a velocidade, essa velocidade aqui do item A, é menor do que a velocidade do item B. Então, aqui é maior. Então, se a velocidade é maior e a área da seção transversal é a mesma, eu posso concluir, ó, que a vazão do escoamento em B é maior do que do escoamento em A. É maior porque a velocidade em B é maior do que a velocidade em A. Tá? Então, velocidade maior, mesma área vai implicar maior vazão. Só para ilustrar, né? Então, vazão é isso, produto da velocidade pela área da seção transversal. Então, tá aqui. E agora vamos ver alguma ilustração, ó, sobre vazão e a equação da continuidade. Então, eu coloquei aqui de novo as equações. Ó. Vazão, eu posso escrever dessa forma ou dessa. Variação do volume por variação de tempo ou o produto da velocidade pela área. Tá? Lembrar que ambos têm unidade de metro cúbico por segundo, que é volume por tempo. Metro cúbico por segundo é volume por tempo. Então veja, pessoal, aquela nossa ilustração que eu mostrei anteriormente, observe. De cara, eu já sabia, tá? Só olhando as linhas de fluxo, o conceito de linha de fluxo, já que o espaçamento aqui, tá? É maior do que esse, ó. Essa velocidade aqui é menor do que essa. Então você pode mostrar agora, tá? A velocidade é menor porque o produto da velocidade pela área tem que ser constante. Então nessa situação aqui, ó, 2, se você aumenta a área, tá vendo? A velocidade deve diminuir para que você consiga manter constante o produto. Então se você aumenta uma coisa, a outra deve diminuir. Então, com certeza aqui, ó, a velocidade em 2 é menor do que a velocidade em 1. Então, é isso que acontece ó, quando você abre a torneira. Observe, quando você abre a torneira da pia, aqui na parte superior, tá? Você vai ter essa área da seção transversal, por onde a água cai. E veja, à medida que a água cai, ela vai ganhando velocidade por causa do trabalho realizado pela força-peso. Então, aqui na situação, a velocidade é um valor,
e aqui embaixo, ó, a velocidade aumenta. Então, de fato, né? Olha só porque que se você aumentar a velocidade, a área da seção transversal diminui, ó, de fato, né? Essa área aqui, ó, tá vendo? Essa daqui de cima é maior do que aqui embaixo, porque a velocidade aqui é menor do que a velocidade embaixo. À medida que ele cai, a velocidade aumenta e a área do filete diminui, porque o produto da velocidade pela área é sempre constante. Então, ó, a vazão é sempre constante. Então, não adianta. Se você quer encher um copo, se você coloca o copo aqui embaixo, normalmente você coloca o copo embaixo, porque embaixo você percebe de forma inconsciente, até de forma, na verdade, de forma intuitiva, né? Você vê isso, que a velocidade embaixo é maior. Mas veja, a vazão, pessoal, é sempre constante. Então o copo vai encher, vai levar o mesmo tempo para encher se você colocar ele aqui embaixo ou colocar ele aqui em cima. Leva-se o mesmo tempo para encher o copo. Porque a velocidade é a mesma. Quer dizer, a vazão é a mesma. Aqui embaixo a velocidade aumentou, mas a área diminuiu. Então a vazão aqui, ó, é igual a essa. É a mesma. E olha só o que acontece, né? Quando a gente também brincava quando criança, né? Pegava a mangueira de jardim, aí você colocava aqui o dedo para obstruir a passagem da água. Então, com esse dedo aqui, ó, o que você fazia nada mais é do que você reduzir a área, diminuir a área da seção transversal com que a água atravessa aqui, ó. Então, se você diminuir a área, essa área aqui é menor do que a área a, anterior. Então, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta, porque o produto da velocidade pela área deve ser sempre constante, já que é a vazão. Então, aqui eu reduzo a área e eu aumento a velocidade. Então, quando você quer ganhar, né, que a velocidade aumente, você cada vez mais vai diminuindo a área com o seu dedo. Então, se você reduz a área, você aumenta a velocidade. Aí o jato vai mais longe. Mas, na verdade, a vazão é a mesma, tá? A vazão é a mesma. O volume que passa aqui por segundo é igual ao que passa aqui, né? É o mesmo. Pela conservação da massa. Então, tá aí, pessoal, porque aqui o mangueira de jardim, quando você diminui a área aqui com o dedo, a velocidade aumenta. Você nota que o jorro aumenta, né? Vai mais longe. Então, tá aí a explicação da vazão. A velocidade no ponto 1 é isso, usando a equação da continuidade, tá? Da vazão. Então, esse produto aqui, ó, essa razão aqui, A2 sobre A1, essa razão aqui é maior do que 1, aí descubro que V1 é maior do que V2. Então, quanto menor for a área, maior é a velocidade. Ou quanto maior for a área, menor é a velocidade. Nunca esqueça disso. Se uma coisa aumenta, a outra deve diminuir, porque o produto deve ser sempre constante. Então vamos lá, pessoal, uma aplicação mesmo, a parte prática. Então vamos supor que você quer medir, ó, você pode fazer esse experimento em casa mesmo. Você abre a torneira da sua pia e você coloca um volume que você conheça. Vamos supor que você vai colocar um recipiente, tá? Cujo volume é 1 litro. Aí você mediu o tempo, tá? Que ele leva para encher por completo. Quando você coloca ele debaixo da torneira. A torneira está aberta. Está caindo água. Aí você coloca ele embaixo e começa a contar o tempo. E vê quanto tempo é que ele leva para encher completamente 1 litro. Um recipiente de 1 litro, por exemplo. Então vamos supor que levou 10 segundos, tá? Para encher esse recipiente, 1 litro. Aí a pergunta é, quanto é que vale a vazão, tá? Da torneira? Quanto é que vale a vazão da torneira? A torneira está aberta por completo. Esse é o item A. E o item B seria calcular com que velocidade a água sai da torneira, dado que a gente conhece, tá? A área da seção transversal da torneira. Na verdade, eu conheço a área porque foi dado o diâmetro. Está aqui o diâmetro, 1,5 centímetro. Lembrar que a torneira tem uma seção circular, tá? Então, o item A, pessoal, veja isso, a situação é essa. Você abriu aqui a torneira, está aqui caindo água, aí você coloca um recipiente, vamos supor, de 1 litro, aqui embaixo, e quando você coloca ele embaixo, você começa a contar o tempo. Aí vê quanto tempo levou para o recipiente encher por completo. Aí você fecha o relógio, né? Vamos supor que que esse nosso exemplo foi 10 segundos. Então você em casa pode fazer um experimento, tá? Faça o seu experimento. Pegue um recipiente que você conheça, o volume, até qualquer volume serve, tá? Meio litro, um copo de 200 ml. Então meça o tempo que ele leva para encher esse recipiente.
Então tá aqui, pessoal, veja. Então nessa situação, observe que eu tenho volume e tenho tempo, né? Então vou calcular a vazão. Eu tenho duas opções. Vou calcular por aqui, ó, produto da velocidade pela área, ou por essa expressão aqui, que é o volume por tempo, tá? Então veja, no item A, eu vou calcular a vazão dessa forma aqui, ó, porque eu tenho volume e tenho tempo. O volume aqui foi 1 litro, que eu vou usar metro cúbico, e o tempo que durou para encher esse volume foi 10 segundos, tá? Então não posso usar isso daqui que eu não tenho. Não tenho velocidade, não tenho área, tá? Não tenho. Não posso usar isso daqui. Então vou calcular por aqui. Então vamos lá fazer a conta. Vou usar essa expressão para calcular a vazão. É a variação do volume por variação de tempo. Então pegando aqui a conta, o volume foi 1 litro, que eu vou usar, cuidado, em metro cúbico, tá? Então converta, cuidado com isso, com as unidades. Vou usar a unidade de volume metro cúbico e aqui o tempo foi 10 segundos, tá? Então fazendo essa conta, a vazão dá 10 elevado a menos 4 metro cúbico por segundo. Então essa aqui é a vazão dessa torneira aqui, ó. Tá caindo aqui 10 elevado a menos 4 metro cúbico a cada segundo. Então está feito o item A. E o item B é você calcular com que velocidade a água sai, tá, da torneira nessa parte aqui, ó. Não é aqui embaixo não, porque aí embaixo a velocidade vai aumentando à medida que ela cai. É aqui em cima com que ela sai. Então a velocidade, ó, quero calcular a velocidade, dado que eu posso calcular a área. Tá? Então agora eu vou usar essa equação aqui, ó, porque é essa equação que envolve velocidade. Tá vendo? A vazão já tenho e a área eu posso calcular pelo diâmetro que foi dado. Então vamos lá, o item B. Tá aqui, vou usar essa expressão agora da vazão, que é velocidade pela área. E a velocidade que eu quero encontrar é igual a vazão pela área da seção transversal da torneira. A vazão eu já tenho, ó, que é esse valor aqui. Só me resta encontrar quanto é que vale a área, que é de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado, ou se você usar o diâmetro, ficaria diâmetro ao quadrado sobre 4. Então agora é só colocar os números. Ó. π é 3,14, né? Aqui o diâmetro, está aqui, ó, lembrar, 1,5 cm que eu vou usar em metro. Tá? Então converti para metro. Aqui é 0,015 metro. E lembrar que ele está ao quadrado, sobre 4 da relação, né? Então, fazendo a conta na calculadora, tá? Usando π 3,14, você vai encontrar esse valor aqui para a área. 1,77 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. Essa é a área da seção transversal da torneira, tá? Com essa área, pronto, vou jogar aqui, ó. Vou calcular agora a velocidade. A vazão já tenho. Então, só substituir. A vazão vale esse valor aqui, é o que está aqui, ó. E a área eu acabei de calcular, tá? Que é esse valor aqui. Então, ó, fazendo a conta na calculadora, eu cheguei nesse valor. 0,56 metros por segundo. E está feito. Essa aqui é a velocidade com que a água sai aqui na torneira. Então, está aqui. Velocidade, lembrar que foi aqui em cima, tá? Não é aqui embaixo não. Aqui embaixo é maior. Então, está feito. Outro exemplo é uma tubulação, um cano. Então, nesse cano é dado o seguinte, ó. É dada a velocidade, tá, com que a água está passando por aqui, por esse cano, cujo valor da velocidade é 0,8 metros por segundo. É dado também, ó, a área da seção transversal, na verdade é dado o diâmetro do cano, 3/4 de polegada. Então, com esse diâmetro, eu posso encontrar a área, porque aqui é um cano, é um círculo, a área de um círculo. Então, tenho a velocidade, posso encontrar a área, e eu quero encontrar no item a vazão. Então, a vazão eu vou calcular por aqui, ó, por essa expressão, né? Então, de novo, solução, vou calcular a vazão por essa expressão, porque eu tenho a velocidade, tenho a área. Veja, eu não posso usar essa daqui, porque eu não tenho volume, nem tenho tempo, né? Não posso usar isso daqui. Então, vou usar essa. Velocidade foi dado, 0,8 metros por segundo. A área é de um círculo. Vou calcular agora a área. Então, a área, veja, é πr ao quadrado, ou se você usar o diâmetro, já que o diâmetro é o raio sobre 2, tá? Então ficaria diâmetro ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Então agora é só colocar os números. Π é 3,14. Aqui, ó, o diâmetro é 3/4. Coloquei aqui 3/4. Uma polegada é 2,54 centímetros, que eu converti para metro. Então aqui uma polegada é 2,54 vezes 10 elevado a menos 2 metros.
Então, isso daqui é uma polegada. E lembrar que o diâmetro é 3/4 de polegada. Então, eu multipliquei por 3/4. E lembrar que isso daqui, ó, cuidado, está ao quadrado. Aí vai levar todo mundo ao quadrado. Faça primeiro esse produto aqui. Faça o produto. Eleve ao quadrado. Divida por 4 e multiplique por 3,14. Aí você vai encontrar esse valor aqui, ó, 2,88 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. Então, essa é a área que eu agora vou, que é isso daqui, tá? Da seção transversal. Essa área vista aqui, né, de frente. Então, ó, com a área e a velocidade, eu vou calcular a vazão. É só multiplicar a velocidade pela área. Cheguei nesse valor aqui, tá? 2,28 vezes 10 elevado a menos 4 metro cúbico por segundo. Tá aí a vazão da torneira. Então, faça em casa esse experimento. Você pode usar um copo de 200 ml, serve. Marque o tempo com o relógio ou com o cronômetro do celular. Vai ficar bem preciso. Então, depois de você calcular, ver o volume, tá? Converta o volume para metro cúbico e calcule a vazão para ver quanto é que dá. Então, pessoal, ó, geralmente, às vezes a gente perde a noção, né? Quando você usa metro cúbico, porque faça toda a sua conta. Chegue no valor metro cúbico. Então, aqui, ó, eu poderia ver o seguinte: essa vazão aqui equivale a quantos litros por segundo, por exemplo, tá? Então, eu fiz aqui a conversão. Isso daqui é equivalente, ó, já que 1 metro cúbico é equivalente a 10 elevado a menos 3, tá? É, 1 metro cúbico, na verdade, eita pessoal, só troquei aqui, tá? 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Então, é como se aqui eu colocasse, então, trocasse esse metro cúbico por 1000. 1000 é 10 elevado a 3, tá? Litro. Então, tá aqui, ó. Aí você multiplica aqui, então, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 4, fica 10 elevado a menos 1, tá? Então, 10 elevado a menos 1, que é 1 sobre 10. Então, ó, essa vazão aqui, tá? Em metro cúbico por segundo, é equivalente a 0,22 litro por segundo. É quase que 200 e pouco ml, né, por segundo. Então, aqui é 228 ml por segundo. Essa é a vazão de água. Então, se você pegar um copo de 228 ml, ele vai levar um segundo para encher. Então, esse é o item A, tá? Que pede a vazão. E agora do item B. O item B, ó, ele pede o seguinte: quantos litros de água, tá? Passam pela tubulação em 30 minutos. Então, você deixou aqui a tubulação aberta durante 30 minutos. E a pergunta é: qual foi o volume de água que passou aqui, ó, nessa tubulação ao longo de 30 minutos? Então, agora eu quero saber o volume. Para saber o volume, ó, a expressão que fornece o volume é essa. Tá vendo? Essa expressão aqui. Eu já tenho a vazão, que eu acabei de calcular. Tem um volume que eu quero, tem um tempo que eu quero, que foi 30 minutos. Aí eu vou encontrar o volume, tá vendo? Tem uma variação de tempo, que foi 30 minutos. Aí durante esses 30 minutos, eu vou encontrar a variação de volume, que é exatamente o volume que passou aqui. Então o item B pode ser calculado por essa expressão. Tá? Agora é só isolar o volume. É passar o ΔT multiplicando a vazão. Aqui eu tenho, que é isso daqui, ó, cuidado, eu vou usar esse, tá? Ó, pessoal, foi pedido o volume em litro, tá? Se é o volume em litro, aqui eu poderia usar a vazão, ó, em litro, tá? Poderia usar em litro. Vou fazer em metro cúbico, depois eu vou fazer em litro também, tá? Então, colocando os números, a vazão foi esse valor aqui, ó, que a gente tinha calculado antes. Vou deixar em metro cúbico por segundo, tá? Tá aqui a vazão vezes o tempo. O tempo foi 30 minutos. Aí lembrar, 30 minutos que eu vou usar isso daqui em... Veja, se aqui apareceu em segundo, aqui eu devo usar esse tempo em segundo, tá? Então, 30 minutos é equivalente a 30 vezes 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos, tá? Então, aqui, ó, 30 vezes 60 é o tempo em minuto, em segundo, quer dizer. Então, converti 30 minutos, eu converti esse tempo para segundo, tá? Então, tá aqui o tempo em segundo. Então, agora é só fazer a conta. Aí você vai multiplicar esse segundo aqui que está embaixo, vai cancelar com esse segundo em cima, vai ficar apenas o metro cúbico, que é a unidade de volume, como deveria ser, tá? Então, fazendo a conta, o meu aqui valor deu 0,41 metro cúbico, que equivale a, convertendo, só multiplicar por 1000, 410 litros.
Então, ao longo de 30 minutos, passaram por aqui 410 litros de água. Tá aí. Então, agora eu poderia fazer essa conta, tá vendo? Utilizando essa vazão em litro por segundo. Então, eu vou pegar aqui, ó, litro por segundo e vou multiplicar pelo tempo, que é o mesmo, né? O tempo anterior. Então, esse segundo aqui vai cancelar com esse, tá? Porque esse segundo está em cima e esse está embaixo. Cancela e vai ficar apenas o litro, que é a unidade de volume, como deveria ser, tá? Então, novamente, fazendo a conta, eu vou encontrar o mesmo valor anterior. Aqui apareceu uma casa decimal, tá? Que eu acabei desprezando, porque eu tinha desprezado aqui, tá? Então, você vai encontrar o mesmo valor, né? Do volume, 410 litros. Tá aqui. Então, esse é uma aplicação. Uma terceira aplicação, ó, é um caso nosso. Veja, coração humano, o nosso coração, tá? Ele bombeia em média, aqui é um valor real mesmo, tá? O nosso coração bombeia em média 5 litros de sangue por minuto. Tá aqui, pessoal. Então, ó, nosso coração bombeia por minuto 5 litros de sangue. Tá? Que sai daqui, ó, da artéria e vai. Aqui a artéria fica responsável de conduzir o sangue rico em oxigênio. Depois esse sangue retorna, né, pela veia rico em CO2. Então a pergunta do item A é: calcule o volume de sangue, tá? Vamos fazer em litro mesmo, tá? Que o coração bombeia ao longo de um dia. Então um dia, tá? Um dia, 24 horas. Quantos litros de sangue seu coração terá bombeado ao longo de um dia? Então observe. Aqui é a vazão, eu tenho a vazão. Aqui é o tempo e eu quero saber o volume, tá? Vou usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui. Então, solução, vou usar essa expressão aqui. Vazão é volume por tempo. A vazão foi dada, que é 5 litros por minuto. E eu quero saber o volume ao longo de um dia. Então, aqui é o tempo, eu vou usar um dia, tá? Eu devo ter cuidado, depois se converter todo mundo para a mesma unidade. Então, o volume vai ser igual a... Vou passar ΔT multiplicando o que? Fica assim, ó. A vazão eu tenho, ficou 5 litros por minuto. Aí, veja. Vou deixar aqui minuto, tempo minuto. Agora aqui, ó, esse tempo eu também devo usar minuto, tá? Minuto. Então, um dia é isso, ó. Um dia tem 24 horas. Né? Isso, 24 horas. Então, aqui é hora. E lembrar que uma hora é equivalente a 60 minutos, tá? Então, aqui é um dia em minuto. Então, um dia em minuto tem 24 vezes 60 minutos. Só fazer a conta. Então, ó, esse minuto aqui em cima vai cancelar com esse de baixo, né? E vai ficar apenas a unidade litro, que é a unidade de volume, como deveria ser. Então, agora é só fazer a conta. 5 vezes 24 vezes 60, você vai encontrar o valor de 7.200 litros. Então, é impressionante, né, pessoal? Nosso coração bombeia por dia o equivalente a 7.200 litros de sangue por dia. Imagine ao longo de um ano, multiplique por 365 e ao longo de 10 anos você vai ter um valor absurdo, tá? Então nosso coração realmente trabalha demais. Então agora do item B é: calcule a velocidade, tá, com que o sangue sai da artéria aorta, que é para onde passa o sangue, dado que essa artéria possui uma seção circular de diâmetro de 2 centímetros, por exemplo. Então vamos supor que esse diâmetro aqui, ó, é mais ou menos 2 centímetros. Então, quanto que equivale à velocidade com que ele passa aqui, para ser distribuído ao longo do corpo. Então, agora eu vou calcular a velocidade, ó, por essa expressão aqui, né, da vazão. Aqui a vazão já tenho, e a área eu vou calcular a área, que foi dado o diâmetro, tá? Eu posso encontrar a área, e eu quero saber a velocidade. Então, a velocidade é só passar a área dividindo a vazão por área. Vamos encontrar quanto é que vale essa área primeiro. Então, a área é π r ao quadrado, ou π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, você vai pegar o diâmetro que foi dado, 2 centímetros, que eu vou usar em metro. Tá? Aqui é em metro. Cuidado com as unidades. Fazendo essa conta, tá? Cheguei nesse valor. 3,14 vezes 10 elevado a menos 4 metro quadrado. Então, essa que seria a área da seção transversal da artéria aorta. Tendo a área, já tenho a vazão, eu agora vou calcular a velocidade. Agora veja, aqui foi dado, ó, a área em metro quadrado. Então esse volume aqui, tá vendo? Eu vou ter que converter ele para metro cúbico.
Então, vou ter que converter para metro cúbico. Cuidado com isso. E a velocidade, vamos supor que eu vou calcular essa velocidade, ó, em metro por segundo, tá? Em metro por segundo. Então, aqui, esse tempo, eu vou ter que converter para segundo. Então, vamos primeiro trabalhar aqui nessa equação. Então, ficou 5 vezes litro. Litro é 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Dividido por minuto. 1 minuto é 60 segundos. Tá vendo? Já usando o método da substituição. Então, você vai fazer essa conta aqui, ó. Multiplicar 5 vezes 10 elevado a menos 3 e dividir por 60. Deve dar isso daqui, tá? 8,33 vezes 10 elevado a menos 5 metro cúbico por segundo. Então, essa aqui é a vazão do coração, em metro cúbico por segundo, tá? Aqui é em litro por minuto. E aqui é em metro cúbico por segundo. Tendo a vazão em metro cúbico por segundo, eu agora vou obter a velocidade em metro por segundo, dado que eu vou usar a área em metro quadrado. Então, a velocidade é a vazão que eu acabei de calcular por área. Então, fazendo essa conta, vou chegar no valor de 0,26, tá? Metro por segundo. Essa aqui é a velocidade com que o coração, com que o sangue sai da artéria, tá? Aproximadamente 0,26 metro por segundo. Então, tá aí, ela sai desse ponto com essa velocidade aqui. Então, pessoal, algumas aplicações na engenharia. Olha só da vazão, que essencialmente é calcular, por exemplo, a vazão de um rio, né, que é o mais interessante, de um rio, de um riacho, para você poder fazer previsão, se você consegue pegar aquela água para fazer irrigação, por exemplo. Então, ó, antes disso, vamos ver algumas figuras geométricas conhecidas. Vamos ver primeiro a área de um triângulo, retângulo. Bom, um triângulo é isso. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Porque se você não dividir por 2, você vai ter um retângulo. Tá? Então é isso. Um triângulo seria um retângulo dividido por 2. É o que está aqui. Então, a área de um triângulo já sei calcular, tá? A área da base vezes altura sobre 2. É o que está aqui. O triângulo é isso. E agora um trapézio. Então, o trapézio não é muito complicado, não. Então, o trapézio é isso. Ó. Ele tem uma base maior e uma base menor. E aqui a altura. Então, esse tipo de trapézio é chamado de trapézio escaleno. Tá? Eu tive que consultar agora na internet, porque eu nem me lembrava mais o nome desses trapézios aqui. Escaleno. Nem me lembrava mais disso. Então, ele vai ter, ó. Pessoal, na verdade, antes de continuar, veja que um trapézio, ó, você pode imaginar esse trapézio como sendo dois triângulos, tá vendo? Esse e esse daqui, mais esse retângulo. Tá vendo? Faça a conta, você vai descobrir, ó, que a área desse trapézio, tá? Aqui eu teria a base maior, vou chamar, por exemplo, de A, tá? Aqui seria a base maior, aqui em cima é a base menor e aqui a altura. Então aqui é um trapézio escaleno e outro tipo de trapézio, por exemplo, ó, esse daqui, que é o trapézio retangular. Onde eu também vou ter a mesma coisa aqui, ó. A parte de baixo eu vou chamar de base maior, A. Na parte de cima eu vou chamar de base menor, B. E aqui, ó, é altura, certo? Então, em qualquer situação, essa área aqui, ó, desse trapézio e desse, nada mais é do que a média, tá? Da base. É você pegar essa base maior, somar com a base menor, tá vendo? E dividir por 2, é o valor médio da base, e multiplicar pela altura. É o que está aqui, ó. Então, ou essa situação aqui, ou esse, a área de um trapézio é a média, tá? Da base. Base maior mais a base menor sobre 2, vezes a altura. Aí você vai ter a área do trapézio. Tente mostrar isso, tá? Tente fazer essa demonstração. Dessa forma aqui, eu divido ele em retângulo e triângulo, para você ver como realmente não dá isso. Então, fica como exercício mostrar. Tá aqui, pessoal. Então, vamos agora ver um caso prático, tá? Vamos ver ó, que a gente tem um rio, uma situação que é essa daqui. Então, tem um rio. Tá aqui o rio, tá? Aqui é a parte... vou dar um corte nesse rio. Vamos supor que esse rio tem um comprimento, uma largura de 6 metros. Tá? 6 metros de largura. Então, eu quero medir a vazão desse rio, tá? Quero medir a vazão desse rio. Então, vamos supor que eu vou dividir esse rio em... ele tem comprimento de 6 metros e eu vou dividir, então, em 6 partes, tá? Onde cada parte aqui, ó, cada região ou trecho,
tem o comprimento então de 1 metro, tá? Dividir em 6. Então aqui é 1 metro, depois aqui é, vamos supor que aqui é 1 metro, daqui para cá é 1 metro, daqui para cá é mais outro metro, daqui para cá é mais outro metro, tá? Até chegar aos 6 metros. Então daqui, ó, desse ponto até aqui é 6 metros. Aí vamos supor que você mediu, tá? Em cada seção, vou chamar aqui de seção 1, por exemplo, seção 2, seção 3, seção 4, seção 5 e seção 6. Vamos supor que você mediu a velocidade da água a cada meia altura, por exemplo. Tá? Meia altura da seção. Então aqui eu tenho o valor da velocidade aqui embaixo, que eu vou chamar de V1, ó, e o valor foi esse daqui, por exemplo, 0,35 metros por segundo. Na seção 2, ó, você mediu novamente a meia altura, tá? O valor da velocidade V2 deu, vamos supor que deu 1,1 metro por segundo. Na seção 3, que é essa daqui, ó, a meia altura, um valor de 1,3 metro por segundo. Na seção 4, que é essa parte aqui, ó, na meia altura, você mediu 1,4 metro por segundo. E na seção 5, 1,2 e na seção 6, 0,4, tá? Metro por segundo. Item A. Calcule a vazão desse rio com essas medidas aqui, tá? Então, tem uma medida da velocidade, tenho aqui a largura do rio que foi dada, e eu devo ter agora a profundidade, tá? Em cada trecho aqui, ó, em cada ponto aqui, cada interseção, eu devo ter a profundidade. A profundidade você mede, né, com a régua ou qualquer dispositivo, um cabo, qualquer coisa você pode medir a profundidade do rio. Vamos supor que daqui para cá, aqui nesse ponto, a profundidade é de 1,2 metros. Tá? É um rio bem raso, né? Um rio bem raso. 1,2 metros. Nesse outro trecho aqui, ó, vamos supor que você mediu a profundidade de 1,8 metros. Tá vendo? 1,8 metros. Nesse outro lado aqui, ó, a profundidade no meio, né, do rio deu 2,2 metros. Tá vendo? Aí já no outro lado deu 1,9 metros. Aqui foi 1,3 e só. Tá vendo? Medir toda a profundidade eu tenho. Então, tá aqui, pessoal. Tenho aqui a profundidade, tenho a largura. Então, observe, vou fazer uma simplificação, tá? Então, o que a gente tem, ó, aqui nessa primeira parte, nessa primeira seção, eu tenho aproximadamente um triângulo, tá vendo? Um triângulo. Na segunda seção, que é essa, eu tenho, ó, um trapézio retangular. Aqui na terceira seção, eu também tenho um trapézio, né, retangular. Na quarta seção, eu também, de novo, tenho um trapézio. Aqui na quinta seção, de novo, um trapézio. E aqui, ó, na sexta seção, vou aproximar de novo por um triângulo. Triângulo, pronto. Eu tenho toda a figura geométrica. Triângulo e trapézio, tá? Que é isso daqui, ó. Então, agora é só calcular quanto é que vale a área, tá? Desse triângulo aqui. Pego essa área aqui, multiplico pela velocidade e eu tenho uma vazão nesse trecho aqui, ó. Então, vou calcular agora essa área, multiplicar pela velocidade que foi dada, tá aqui. Eu teria a vazão só nesse trecho, tá? Então, o que a gente tem, ó, é isso daqui. Então, a nossa seção transversal é essa. Cada ponto aqui, ó, é a velocidade V1, que é esse valor aqui, né? V2, que é esse valor aqui. V3, que é esse valor aqui. V4, é esse valor aqui. V5, é esse valor aqui. E por último, V6 é 0,4 metro por segundo. Então, agora vamos ver quanto é que dá essas áreas, tá? Calcular 6 seções, 6. Então, a seção 1, ó, é um triângulo que nada mais é. A área de um triângulo é base, não é isso? Pode imaginar assim, ó. É base vezes altura. Então, seria 1 ponto sobre 2, né? Seria base vezes altura sobre 2. Tá aqui, é o que eu coloquei. Então, a área dá 0,6 metro quadrado. Já tenho essa área aqui, ó, dessa seção 1, que eu vou representar por um triângulo. Então, a vazão dá só multiplicar pela velocidade na seção 1. Então, peguei a velocidade 1, que foi dada, multiplicando pela área, cheguei nesse valor aqui. 0,21 metro cúbico por segundo. Então, aqui, ó, nesse trecho, passam essa quantidade aqui de água. 0,1 metro cúbico por segundo. Vamos agora calcular na seção 2. De novo, a seção 2 agora, que é essa daqui, ó, agora aqui é um trapézio. Então, a área de um trapézio é base maior mais a base menor sobre 2 vezes a altura.
que é esse valor aqui. Então, está aqui, ó, a área do trapézio. Base menor mais a base maior sobre 2. Então, é essa altura aqui, ó, mais essa sobre 2, vezes a altura. Então, aqui é a base menor, aqui é a base maior, vezes a altura, né? E lembrar que aqui é a média da base. Então, essa área aqui, ó, deu, fazendo a conta, 1,5 metro quadrado. Aí eu vou pegar essa área e vou multiplicar por essa velocidade no ponto 2. Eu vou ter a vazão, que vai passar aqui nesse trecho, tá? Trecho 2. Então, a vazão é produto da velocidade pela área. Então, aqui deu, meu valor aqui multiplicando, deu 1,65 metro cúbico por segundo. Então, vou fazer isso, ó, em cada trecho. No trecho 3, tá? Calculei a área do trecho 3, que é essa base menor mais a base maior sobre 2 vezes a altura, que é o metro, é o que está aqui. Tenho a área, deu 2 metros quadrados. Multiplicando pela velocidade no trecho 3, ó, na minha altura, eu vou ter a vazão. A contribuição da vazão aqui nesse trecho. Deu 2,6 metro cúbico por segundo. Então, vou fazer a mesma coisa no item 4, na seção 4. De novo, aqui é um trapézio. Essa base aqui, mais essa, sobre 2, vezes a altura. Tá? É o que está aqui. Então, aqui deu 2,05 metro quadrado. Vou multiplicar pela velocidade e vou ter a vazão nesse trecho aqui, tá? Deu 2,87 metro cúbico por segundo. E o item 5, a seção 5, de novo, é um trapézio, tá? Calculo essa área aqui, ó, e vou multiplicar pela velocidade do trecho 5, e eu vou ter a vazão, tá? Então, a área deu 1,6, multiplicado pela área, a área deu 1,6, multiplicada pela velocidade, que é 1,2, dá 1,92 metro cúbico por segundo. Por último, esse trecho aqui, ó, que é o 6, e aqui é um triângulo. É base vezes altura sobre 2. Está aqui a área, multiplicada pela velocidade, eu vou ter a vazão na seção 6. Então, agora, para você ter a contribuição total, tá? A vazão total do rio, é você somar individualmente, né? Seção 1 com a seção 2, 3, 4, 5 e 6. Ó. Então, somando todo mundo, está aqui a vazão calculada. Você vai fazer essa soma aqui. Então, fazendo essa soma, o meu valor aqui deu 9,51 metro cúbico por segundo. Então, está feito. Ó. Essa é a vazão do rio. Tá? Então, a parte mais engenhosa aqui que você deve ter é medir a velocidade, tá? Em cada meia altura aqui. Porque aqui, ó, medir a profundidade é a coisa mais simples, né? Você mede com cabo mesmo. Vê qual é o comprimento de um cabo, coloca lá dentro e vê quanto é que ele submerge. Aí você vai ter a profundidade, tá? Então, a parte mais engenhosa é você medir a velocidade nesse trecho aqui, tá? Então, tem vários dispositivos no mercado para você medir velocidade do fluido, tá? Do escoamento. Tem vários dispositivos. Eu aqui no próximo vídeo eu vou mostrar um dispositivo que é chamado tubo de Venturi, que você poderia usar para medir velocidade. O equipamento profissional, tá? Tem no mercado. Né? Então tá aí, pessoal, uma forma bem prática, bem aplicada de você medir a vazão de um rio. Veja, com essa vazão que eu já tenho, eu poderia calcular, sabe o que? A velocidade média, que vai representar todo mundo. Porque veja, vazão total eu já tenho. Área total, que é a área dessa seção aqui toda, ela é só você somar em cada trecho, né? Vou somar aqui, a área total do rio deu 8,4 metro quadrado. Então, a velocidade média seria você pegar essa vazão aqui e dividir por essa área, tá? Então, aqui um valor representativo é esse. É 1,13 metro por segundo. Essa que seria a velocidade média do rio, tá? Para representar o rio. Lembra, aqui eu estou representando o trecho. 0,35, essa seção aqui, trechinho aqui. 1,1 é essa seção aqui, tá? Então, aqui, ó, é um valor médio de todo o trecho do rio, todo ele. Tem um valor médio de 1,13. Porque se você multiplicar esse valor pela área, você vai encontrar a vazão total, né? Então tá aí, pessoal, uma aplicação, tá, do rio, que você pode fazer esse experimento em casa. Em casa não, né? Que você pode fazer em campo.
tá? Aqui dá para fazer em campo, né? Medir a vazão do rio em campo. Então agora vamos ver alguns casos do nosso mundo real. Veja, as cataratas da Foz do Iguaçu. Tá? Então aqui, ó, você vai pegar na internet e ver o seguinte: qual é a vazão de água, tá? Das cataratas do Iguaçu. Então a vazão é aproximadamente aqui, ó, como vocês podem ver. Tá? Eu peguei aqui no Wikipedia, né, se não me engano. Aqui foi no Google. Ó, ele chama de fluxo, né? Na verdade é vazão, certo, pessoal? Tem livro que chama de fluxo mesmo. Então, para a gente, é engenharia a vazão. Então, a vazão, olha só, 1.746 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, a pergunta é, como é que você mede, né, a vazão da queda d'água? Tá vendo da queda d'água aqui? Como é que você mede essa vazão? Então, veja, eu não preciso medir a vazão da queda d'água, não. Eu poderia medir a vazão aqui, ó, no trecho aqui, por exemplo, tá? Ou no outro trecho aqui, ó. Porque a água que cai aqui, tá? A água que vai passar aqui vai ser a mesma que vai passar aqui e que vai passar aqui, desprezando a infiltração na terra, tá? Então, o volume de água que passa aqui é o mesmo que passa aqui, que é o mesmo que passa aqui, tá? Então, você mede a vazão aqui. Aí você vai ter a vazão da queda d'água. Então, essa vazão, ela dá em média, como eu peguei aqui, ó, 1.746 metros cúbicos por segundo. Esse aqui é um valor médio. Em época de cheia, pode chegar a mais que o dobro, né? 3.600 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, essa aqui é a vazão do rio do Foz do Iguaçu. E um caso mais, pessoal, impressionante, né? Vamos ver. Qual é a maior vazão do mundo, tá? A maior vazão do mundo está no rio Amazonas. É bem incrível, viu? Bem incrível. Então, o rio Amazonas é um rio com maior vazão do mundo. Então, aqui eu peguei uma imagem da internet, você pode pegar no Google, pelo Google, né? Google Maps. Peguei aqui um trecho da Amazonas, ó, o rio Amazonas é esse daqui. Então, tá aqui o rio, tá? Tá aqui o rio, né? Olha só, sobre ele deságua vários outros rios, tá? Rio Içá, Rio Japurá, por exemplo, descarrega no Rio Amazonas. Então, Rio Amazonas, esse rio aqui, pode ver aqui, ó, faz esse trajeto, meu laser, e vai desaguar no mar, tá? Vai desaguar no mar. Então, o Rio Amazonas é o rio com maior vazão do mundo. Então, olha só, pessoal, que coisa impressionante, tá? A vazão dele, a contribuição somente no território brasileiro é de aproximadamente 133 mil metros cúbicos por segundo. E a contribuição da parte internacional, tá, do rio é aproximadamente 71 mil metros cúbicos por segundo. Então, se você somar essa vazão aqui com essa, você vai chegar no valor absurdo de aproximadamente 205 mil metros cúbicos por segundo. Tá? De novo, 205 mil metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão do rio Amazonas. Então, lembrar, essa vazão é mais nessa parte aqui, ó, já quando ele está desaguando no mar, tá? Quando ele já recebeu várias contribuições de vários rios. Então, a vazão é bem próxima quando ele vai desaguar no mar. Então, realmente, né, pessoal, um valor bem absurdo. E outra coisa absurda é um trecho do rio Amazonas, que a parte mais larga dele é aproximadamente, olha só, 50 quilômetros. Então, consegue imaginar 50 quilômetros de largura, um trecho, né, específico. Pessoal, essa foto aqui, ó, é uma foto do Google, tá? É uma foto de satélite. Eu acho que aqui é algum erro, que ele não preencheu a figura, tá? Mas essa parte aqui é água. Então aqui é água, tudo aqui é água, tá? Que tá marrom é água. Tudo aqui é água. Tá vendo? Tudo aqui é água, é água, tá? Foi erro, algum erro. Não sei se foi o carregamento da imagem, tá? Ou do erro não sei, do processamento da figura. Mas aqui tudo é água. Então, se você olhar, é bom aqui no Google Maps, ele te dá a escala. Observe, a escala está aqui embaixo. Não dá para ver no vídeo, tá? Mas essa distância aqui, ó, desse ponto aqui do meu laser até aqui, ó, essa distância é 10 km, tá? Daqui, ó, desse ponto até aqui, ó, é 10 km, tá? 10 km. Então, é mais ou menos essa distância aqui, 10 km, é isso daqui, esse quadradinho aqui, ó. Daqui para cá é 10 km, aqui é 10 km. Então a pergunta é, onde é que tem esse trecho, né, de 50 km de largura? Então, pessoal, ele só pode estar por aqui, ó. Tá vendo? Ou esse trecho aqui, ou esse trecho, ó, que tem 50 km de largura. Tá? Só pode ser um desses dois aqui.
Então, imagina, 50 quilômetros de largura o rio. E aqui, 10 quilômetros de largura, né? Imagina, 10 quilômetros. Que coisa impressionante. É impressionante, realmente, o rio Amazonas é impressionante. É o rio com maior vazão do mundo. 205 mil metros cúbicos por segundo, que é desaguada no mar. Então, pessoal, está aqui uma aplicação, a equação da continuidade, vazão, e a gente viu um pouco de representação do escoamento através das linhas de fluxo, tá? Então, vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo. Eu quero falar sobre a equação de Bernoulli. Então, fim e até o próximo.